todos. É um prazer tê-los aqui. E hoje a gente vai querer conversar um pouquinho nesse tópico sobre o que a gente enxerga com algumas tendências que já estão acontecendo. Eu não sou muito assim da ideia de futurologia, porque futurologia é meio difícil. Todas as previsões que se fazem normalmente são erradas. Se alguém pegou um livro chamado Megatrends, você tem algumas ideias de projeção. E tem um outro livro que comenta o seguinte, que quando a gente tenta projetar o futuro, normalmente a gente erra, porque a gente está sempre trabalhando em cima de hipóteses conhecidas. E a gente tem dificuldade de estimar esse futuro muito para frente. Mas aqui a gente vai procurar conversar um pouco sobre o passado recente, o presente e o nosso futuro próximo. Não como uma projeção, mas como algo que a gente pode fazer acontecer. 3 pontos, para mim, são importantes. Eu acho que existem coisas que têm o seu momento para acontecer. Uma frase famosa aí que atribuída ao Victor Hugo, que nada é mais forte do que uma ideia cujo tempo chegou. E se a gente olhar para a nossa situação em termos de TI, a gente vai observar uma coisa interessante. Primeiro, uma evolução do hardware, que para quem é mais sênior, pôde acompanhar várias revoluções e muitas vezes a gente pensou que a gente já estava no fim da revolução e não teria muito mais coisa para inventar, e aparece o Steve Jobs e inventa um novo telefone. Do outro lado, a gente tem um processo acontecendo dentro das empresas que vocês já estão vivendo, porque aqui muitos já são usuários de ClickView, e você já percebe que o processo de decisão e o processo de gerenciamento, uma vez que você começa a usar uma ferramenta analítica, isso daí se torna imprescindível. E o terceiro item é quem são as pessoas que hoje compõem a nossa sociedade, que também e que dentro de cada empresa é um extrato dessa sociedade e que estão lá e estão sendo afetadas por várias coisas que estão acontecendo. Esses 3 pontos eu acredito que a gente precisaria analisar um pouco mais em detalhe. Aqui, eu não sei se essa foto aqui é de um IBM 360, mas para alguns mais sênios, há 50 anos atrás, em 1964, 7 de abril, a IBM lançou uma série revolucionária de computadores que até hoje se fala deles, que são os mainframes. Daquela época para cá, um pouco mais para frente, teve um cidadão chamado Gordon Moore, que depois fundou a Intel, e esse cidadão formulou uma lei que ficou conhecida por todos nós, que a cada 2 anos o custo da capacidade de computação duplica. A capacidade de computação duplica e reduz pela metade o preço possível de você pagar pela computação. O que acontece? Durante todo esse tempo, de 50 anos para cá, a gente assistiu várias revoluções acontecendo. A gente viu praticamente a saída de cena da IBM como a empresa mais importante de hardware para virar praticamente hoje uma empresa principalmente de serviços. Vimos a SAP aparecer em cima de uma ideia que é o ERP. Esse nome ERP é até interessante porque outro dia, lendo um artigo, foi atribuído ao Gartner o termo ERP. Na realidade, por ter um pouquinho mais de idade do que muita gente lá no Gartner, eu vivi um processo que, em 1979, já tinha um cara chamado Oliver White que utilizava o termo Enterprise Resource Planning.
Só que naquela época era para expandir o conceito de Material Requirements Planning, que muitos de vocês implementaram via SAP e outros produtos como o BPCS e assim por diante. O que tem acontecido? Depois dessa geração do ERP, a gente foi chocado pelo processo da internet. E, além disso, a gente está vendo o custo de computação continuamente caindo, a capacidade de processamento cada vez mais poderosa. Aqui eu coloquei alguns números interessantes, e 2 nomes, um bem conhecido, o outro não sei quantos conhecem. O primeiro número, alguém sabe o que pode ser esse número? Alguém chutaria o que é? Eu acho que é difícil. 270 milhões. Milhões do quê? De celulares no Brasil, ativos. 2 TB, isso já está mais próximo da gente falar, 2 terabytes de memória RAM. Isso é possível a gente adquirir hoje e usar para análise. Os 2 nomes de baixo, Intel, todo mundo conhece, mas alguém sabe quem é ARM? Alguém já ouviu falar de ARM? Vocês imaginam que esse cara, provavelmente todo mundo aqui tem um produto com um chip desenhado pela ARM, é uma empresa inglesa que desenvolveu a tecnologia de chips de baixa energia. Esses cidadãos aqui fabricaram 50 bilhões de microprocessadores. Não eles fabricando, mas eles licenciaram vários fabricantes para isso. Então, o que está acontecendo? A tecnologia está ficando totalmente pervasiva, ela penetra todas as coisas. Quer dizer, esses chips da ARM não estão só no seu celular. 95% dos celulares têm um chip desenhado pela ARM. Agora, tem geladeira com o chip da ARM, máquina de lavar com o chip da ARM e assim por diante. Então, é um negócio muito interessante porque a expansão da tecnologia, a penetração da tecnologia é muito grande e a gente está se acostumando com isso. Do nosso lado, para efeito de impacto direto, quando você pensa em vou fazer um programa, um sistema de análise detalhado para os meus profissionais trabalharem, a quantidade de dados que uma empresa média atinge não é tão grande assim para que hoje não seja possível, em muitas empresas, colocar na memória de um micro um aplicativo ClickView que contenha todas as transações dos últimos 5 anos dessa empresa. Isso muda radicalmente o que a gente pode fazer. E é muito importante a gente ter isso em mente, porque esse potencial, se nós não estivermos utilizando, pode ser que o seu concorrente esteja. E isso é muito importante a gente ter em mente. Então, de um lado, a gente tem uma explosão de tecnologia, e para concluir esse ponto, finalmente é possível ter os dados de uma empresa para análise na ponta dos dedos. Opa, desculpe, não era para passar assim. Primeiro eu quero começar uma pequena história. E se refere ao segundo ponto que eu estava comentando, a questão dos processos dentro das empresas e a forma como as empresas enxergam esses processos. O que acontece? Nós tivemos uma experiência da seguinte natureza. Algum tempo atrás, estávamos num processo de negociação de licenças de ClickView com um determinado gerente de TI. E estava uma discussão estranha, porque ele insistia que os preços não estavam adequados, porque ele queria dar um ClickView para cada gerente de loja da rede de loja da empresa dele. E a negociação ficou empacada, porque ele queria mais e mais desconto, uma coisa natural.
Mas tinha chegado num ponto que parecia que não fazia mais sentido, porque era como se ele não estivesse enxergando o valor do ClickView, porque a gente enxerga, puxa, com o ClickView você vai melhorar a performance do desempenho dessa loja, de cada uma das lojas, e assim por diante, e acho que a gente já chegou numa situação razoável para a solução. Aí, por um acaso, houve uma reunião com um diretor da empresa acima desta pessoa. E se tocou no assunto, que estava empacado, o processo, etc. E aí nós tivemos uma pequena surpresa, porque quando se tocou no assunto, a resposta que veio, por isso da mensagem, foi a seguinte: poxa, o nosso gerente de TI está louco. Ele está querendo comprar um ClickView para cada gerente de loja. Ele está pensando em dar uma Mercedes para cada um. E aí ele continuou: bom, mas o que ele precisa realmente é só de um relatório lá que diz meta e quanto está vendendo. E ele que vai correndo atrás dessa meta. Nós ficamos um pouco assim chocados. Por quê? A distância que essa pessoa, e que estava na cúpula, portanto, o nosso problema não estava no nosso homem de TI, mas estava um pouco para cima dentro da organização, onde a visão dessa organização era um pouco míope, para a gente dizer o mínimo. E o que faltou enxergar? Enxergar que o ClickView é uma ferramenta para que essa pessoa que está comandando uma loja possa ser mais proativa, possa identificar oportunidades para trabalhar melhor, que possa acompanhar quais clientes estão comprando, quais são os produtos. Se ele olha a vitrine dele e diz: puxa, por que eu estou com uma vitrine que está cheia de produto que já esgotou? E assim por diante. Então, são coisas que, se a gente pensar em turbinar nossas empresas com mais inteligência e recursos analíticos, a gente vai poder melhorar o desempenho das nossas empresas. E a realidade de hoje, se vocês tiverem a experiência de trabalhar com os dados analíticos, você vai ver que não dá para gerenciar sem olhar de forma analítica para as informações. Nosso terceiro ponto é a nova... Quem que nós estamos virando? Porque, embora todo mundo fale da geração atual, mas, na realidade, todos nós estamos sendo afetados pela tecnologia que está nos circundando. Quer dizer, hoje todo mundo não vive sem ter um celular na mão. Não existe como a gente pensar o mundo sem essas ferramentas de mobilidade e tudo mais. Uma coisa muito importante: antigamente a ponta de lança de tecnologia de informação estava dentro das empresas. Quando a gente falava de mainframes, a gente contava quantos tinha. Hoje não dá para contar quantos celulares tem por aí. E o que é mais importante, pelo fato de você ter que dar soluções para esse tipo de tecnologia, que estão muito mais amigáveis, isso também virou um padrão para todos nós. Então está mudando quem somos, a forma como agimos, os nossos valores, o tipo de atividade que a gente faz, como a gente se comunica. Mas isso não é o único pensamento que a gente tem que ter. Por quê? Se a gente pensar o que é uma empresa hoje, cada vez mais a gente ouve a questão do conhecimento, a questão do ambiente que você forma, da cultura que você tem dentro da empresa, e tudo isso faz com que, na medida que a gente comece a pensar em ter mais recursos analíticos, mais capacidade de pensar nas várias funções, a gente tem que se preocupar como é que a gente difunde esse conhecimento dentro das organizações.
e que não se trata mais de simplesmente, olha, coloca uma aplicação e deixa alguém usar. A gente tem que cada vez mais pensar de que forma você dissemina e administra e gerencia esse processo de entrada de uma tecnologia que vai se tornar pervasiva, que vai se tornar também comum dentro das suas organizações. E isso é muito importante, porque se vocês olharem, muitas vezes se compra o ClickView para uma função que parece muito crítica ali, que é normalmente vendas. Mas se você olhar para o resto da organização, tem espaço para muitos outros tipos de aplicação. E cada um desses pontos você vai ter oportunidade de melhorar o desempenho dessa área utilizando processos analíticos, tá certo? Com isso, a gente tem 3 grandes pontos. De um lado, tendência da tecnologia. Do outro lado, a gente enxergar que os processos dentro das empresas precisam de uma atenção, porque você vai, não só, aqueles relatórios do ERP já não são suficientes para você suportar. Você precisa de mais. E a outra coisa, a gente tem que tomar cuidado com o ambiente que a gente tem dentro das empresas, a busca de talentos, nem sempre os talentos que você tem são suficientes, a gente tem que colocar novos DNAs no processo e assim por diante. E agora, não sei se vocês assistiram um filme, já antigo para muitos, que é o Top Gun. Tinha uma frase que acontecia, que tinha um rapaz que olhava para a namorada e perguntava: quem é o melhor piloto do mundo? E ele respondia: você está olhando para ele. Aqui eu estou olhando para os líderes que nós temos para fazer com que o ClickView se transforme e as ferramentas analíticas se transformem em uma ferramenta importante dentro das suas organizações. Essa é a principal mensagem que a gente gostaria de transmitir. Nós precisamos de líderes que levantem a bandeira da ferramenta analítica, utilizem adequadamente as suas ferramentas nas suas empresas. Muito obrigado.